Olá, pessoal. Professora Eva Lacerda aqui para nossa segunda aula da disciplina de História da Arte. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E a gente vai então dar continuidade às discussões que nós já iniciamos na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre a arte antes da era do conceito da arte. Então, falamos um pouco sobre a pré-história, como a arte está ligada a uma funcionalidade. Chegamos até o Egito Antigo, né? E como que a gente tinha rígidos métodos de representação nesse contexto, onde o artista reproduzia uma fórmula que ficou conhecida como lei da frontalidade, né? E nessa aula de hoje, na nossa continuação, a gente vai falar um pouco sobre a arte greco-romana, né? E também sobre a Idade Média e o Renascimento. Então, para retomar esse link com a aula passada, acho que é interessante a gente pensar que a arte greco-romana ela tem muita inspiração na arte egípcia. É um povo que vai ter um contato muito intenso devido ali às transações comerciais com os egípcios, e por isso a arte, né, a produção escultórica, a produção pictórica também, né, que acontecia ali sempre ligada a essa relação de funcionalidade. Então, quando a gente fala de produção pictórica, a gente não está falando de quadro de tela, a gente está falando de uma produção que acontece em utensílios, então, por exemplo, jarros, né, pratos, materiais aí que estão ligados à funcionalidade vão ser muito inspirados na pintura egípcia também, tá? Mas a princípio a gente pode estabelecer algumas conexões aqui. A gente já vinha falando sobre como que a arte egípcia trazia soluções plásticas ligadas a uma função religiosa, né? A função religiosa que pensava a arte para uma eternidade, né? O pós-vida tinha relações com fazer a imagem desse corpo, dessa pessoa que morreu, durar. Então, a arte egípcia está muito ligada a uma relação fúnebre, né? Por isso, se usava muito materiais que eram bastante duráveis, como, por exemplo, a pedra. Então, essa noção de escultórica egípcia, ela foi importada pelos artistas greco-romanos, e eles também passaram a fazer muitas esculturas em pedras, e até o próprio Gombrich comenta que eles meio que vão partir mais ou menos do ponto inventivo, né, de soluções plásticas, de representação, onde pararam os egípcios. E quando a gente coloca essas imagens lado a lado, ó, do lado esquerdo a gente tem um conjunto escultórico egípcio, e do lado direito a gente tem duas esculturas gregas. Elas parecem muito similares. São feitas de pedra, parece que existe ali uma preferência por mostrar esse corpo a partir de uma frontalidade, um ponto de vista frontal. Então, a gente tem também ali a posição das pernas, é um pouco parecida, né? Uma perna um pouquinho na frente da outra. E esse corpo é um corpo bastante rígido, os braços muito próximos ali do corpo, né? Do tórax, porque essa posição também é uma maneira de fazer essa escultura durar. Então, vamos lembrar que é uma relação, né, com a escultura egípcia, que era feita para essa funcionalidade, para durar muito tempo. Perceba que a escultura egípcia ela não tem nem recortes, ela não tem vazados. Já a escultura grega começa a colocar ali alguns vazados. Por que a escultura egípcia não tem esses vazados? Porque esses vazados deixariam a escultura mais frágil, e a funcionalidade dessa arte é a permanência, é o eterno, é a duração. Então, os gregos, eles partem dessa relação com os egípcios, mas eles têm outras formas de pensar a arte, já que eles não têm essa religião tão rígida, né, que pensa, que traz essa representação do corpo humano tão ligada a essa função de eternidade, essa função de representação, né, de durabilidade. Então, os greco-romanos, por mais que eles partem do ponto ali onde os egípcios mais ou menos pararam, do ponto de vista criativo de soluções técnicas, né? Eles têm outros preceitos, outras ideias, uma outra estrutura social, e isso faz com que a produção artística greco-romana também tome outros rumos e outros caminhos. Um desses pontos para a gente pensar e que se diferencia ali da arte egípcia é que, em vez, né, da gente ter um governo, um rei, um faraó, a gente tem um sistema de democracia que traz uma valorização para a vida civil. Então, essa valorização da vida civil faz com que o enfoque, né, da vida não seja na pós-vida ou no eterno, mas seja no presente. Então, o olhar para o mundo presente, o mundo visível, o pensar esse mundo e descobrir esse mundo passa a ser também uma característica
dessa sociedade que impacta muito a produção artística também. A gente tem, então, a organização das cidades-estados, que faz com que a gente tenha uma descentralização do poder. Então, cada cidade tem as suas regras, tem os seus governantes, e aí, com isso, a gente não tem, né, essa rigidez tão grande na organização social. E a gente tem um florescimento da ciência, que vai fazer com que a gente tenha um olhar muito atento para as coisas, para os fenômenos do mundo, né, o que está acontecendo, uma vontade de estudar esse mundo físico, né, e não só mais pensar no pós-vida, mas olhar para o mundo do presente, para a vida do presente. Porém, a gente ainda tem uma arte que tem funcionalidade ritualística. Então, apesar de tudo isso que a gente coloca, é importante a gente entender que a arte greco-romana, ela está sim atrelada a uma funcionalidade ritualística, tanto que muitas daquelas esculturas que a gente conhece, que eu vou mostrar algumas aqui para vocês, elas são esculturas feitas para templos, para adoração de fiéis, né? Então, é uma arte ainda assim bastante vinculada a essa função. Então, olha só, na parte da pintura, né, a gente tem aqui alguns exemplos de vasos gregos que eram pintados aqui, que também tem uma relação com a lei da frontalidade, mas a gente já percebe que os artistas eles estão repensando essa lei, né? Veja só, apesar das figuras estarem representadas, né, no caso do vaso direito, meio que de frente, ali com o rosto de lateral, como é a pintura egípcia, a gente já tem, olha, no vaso direito, se a gente observar os pés dessa figura que está bem no centro desse vaso, a gente vai perceber que um pé está de lado e o outro pé está de frente. Ou seja, aqui a gente já tem uma vontade de pensar, de olhar como é que as formas representadas nessa pintura se comportam diante do olho humano. Então, ele vai representar o escorço, é a primeira descoberta do escorço. O que é o escorço? É essa perspectiva que faz com que a gente veja, né, as coisas de uma maneira mais distorcida. Então, o pé de frente, a parte da frente vai parecer maior, a parte de trás vai parecer um pouco menor, a parte do calcanhar vai ficar escondida em relação aos dedos, né? Vai ficar escondido atrás dos dedos. Toda essa descoberta de como fazer essa representação é um processo de olhar para o mundo, ver como a nossa visão capta essas coisas e começar a trazer isso para a pintura. No vaso da esquerda, a gente também já vê as figuras de lado, né? Mas, veja só, os troncos já estão pintados não mais de frente, mas de perfil. E a gente tem também algumas características interessantes, né? Na figura, aqui a gente tem o Aquiles e o Ajax jogando um jogo de damas. E na figura da esquerda, que é o Aquiles, né, do vaso da esquerda, e na figura da esquerda, a gente observa que ele só representa um dos braços dele, ou seja, aqui, né, é como se o outro braço estivesse escondido atrás do corpo segurando a lança. Então não há mais aquela necessidade de representar cada partezinha desse corpo para mostrar, né, para quase que mapear essa figura como faziam os egípcios, né? Então essa descoberta do escorço, da sobreposição, da possibilidade de pensar outras maneiras de representar esse corpo humano começam a acontecer na arte greco-romana. É importante a gente pensar que, por mais que a gente observe essa arte greco-romana a partir dos resquícios históricos que nós temos, que nos chegam em forma dessas esculturas sem tinta, sem cor, né, bastante inanimadas, a arte grega ela era muito colorida. Então, a gente tem uma série de pesquisas que mostram que conseguem recriar, né, essa coloração dessas esculturas a partir dos resíduos que ficaram, né, nessas pinturas, que apontam de que cor e como que era essa coloração. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, né, a gente tem uma produção grega do período arcaico, tá, gente? A arte grega ela vai basicamente ser dividida em 3 períodos: o arcaico, o clássico e o período helenístico. O arcaico vai ser essa produção que a gente tem ainda uma escultura muito similar à arte egípcia, onde a gente tem essa coisa mais rígida, né? Essa postura mais rígida, poucos vazados, que é bastante similar à arte egípcia.
Essas produções que vocês estão vendo aqui é do período arcaico, mas a gente consegue observar que elas eram muito coloridas, tá? Então, quando a gente olha para as esculturas gregas, muitas vezes a gente conhece elas tanto a partir de cópias romanas e não os originais gregos, e também pelo resquício do tempo dessas esculturas, né? O que sobreviveu delas. Então, é uma escultura que perdeu toda a sua coloração, às vezes elas estão quebradas, faltando pedaços, como é o caso dessa escultura aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Mas na recriação que esses pesquisadores têm feito desses efeitos luminosos e coloridos que elas tinham, a gente consegue ter uma noção de como elas seriam na realidade, né? Com cores muito vibrantes. E é interessante a gente pensar também como essa relação entre escultura e pintura é forte aqui, né? A gente fala de uma pintura que aparece ali nos vasos, mas a pintura ela também está muito presente nas esculturas. Então, geralmente, a gente tinha um artista que fazia a escultura e um outro artista, que aí não era chamado de artista nesse período, né? Mas que fazia todo esse trabalho de pintura. E é interessante a gente pensar que conforme os gregos vão se desaproximando ali dos egípcios e vão traçando seus próprios caminhos, descobrindo o escorço, descobrindo outras possibilidades de representação menos rígidas e menos ligadas a esses cânones de representação egípcia, vai surgindo a necessidade de exploração de outros materiais. Então, conforme esses braços, essa escultura vai explorando o movimento, vai explorando o espaço, vai se descolando do tronco, ela vai se tornando mais quebradiça. Então, os artistas começam a explorar materiais como o bronze, por exemplo, que permite que se faça poses, né, esculturas enfim, com posições muito distintas, mas que não quebram e não rompem, e aí se tem a possibilidade de explorar muito mais o movimento dentro dessas esculturas. Quando a gente chega nesse período aqui, a gente já está entrando, então, na era clássica, tá? Da arte greco-romana, porque a gente está falando de uma era onde os artistas, né, as produções escultóricas, elas já não estão tão atreladas à arte egípcia e elas começam a explorar o movimento. Então, por exemplo, nessa aqui do Zeus de Artemisa, ele teria uma lança, né, que foi perdida, mas a gente já consegue perceber já toda uma dinâmica, a forma como os pés estão colocados, a forma como a mão está levada, né, o braço está levado para trás, como se ele estivesse prestes a lançar uma lança. Então, a gente consegue já perceber que houve aqui um invencionismo muito grande do ponto de vista da representação desse corpo, que agora é um corpo em movimento, não é só um corpo rígido, né? E, além disso, a gente começa, então, a ter depois o período helenístico, onde a gente vai ter o ápice dessa representação desse movimento, da dramaticidade nessas esculturas, e a gente tem, em geral, esses conjuntos escultóricos. É interessante a gente pensar que na arte grega, essa noção de produção desse corpo, ela também está muito relacionada a uma noção de beleza, né? Os gregos e romanos, eles vão pensar a arte sempre, a representação desse corpo humano, sempre buscando aquilo que existe de mais simétrico. Então, se elaboram e se desenvolvem uma série de cânones de representação desse corpo que divergem daqueles cânones egípcios e que são utilizados até hoje. E a forma de representação desse corpo e da beleza do corpo humano era buscar tudo que o corpo humano tem, né? Todos os corpos humanos, eles são diferentes uns dos outros. É como se os artistas gregos buscassem aquilo que esses corpos têm em comum e desenvolvessem um cânone de representação. Em geral, esse cânone de representação toma a cabeça como medida e estabelece quantas cabeças, né, de medida tem que ter um corpo humano, e aí é toda uma regra ali de proporções e matemáticas mesmo, para pensar essas representações. E é interessante pensar como que aqui a gente tem um desenvolvimento muito grande da representação muscular, de toda essa anatomia. Então, há uma observação daquilo que se está vendo diante de si, para então produzir, diferente dos artistas egípcios que desenhavam de memória, desenhavam e esculpiam de memória, né? Eles não olhavam o retrato para poder produzi-los. Já os gregos não, eles observavam, eles estavam diante de modelos,
Porém, não existia uma vontade de fazer um retrato fiel da pessoa. O que existia era o olhar, estudar os corpos humanos para construir uma representação universal, idealizada desse corpo. Tá? Então, por isso que a gente fala que existe uma idealização dessa noção de belo no corpo humano, principalmente na arte grega, tá bom? Já quando a gente chega na arte romana, né, que em geral vem por que a gente fala arte greco-romana, né? Muito comumente se usar esse termo. Porque os romanos, eles tomam muito emprestado da arte grega, eles se inspiram muito nos gregos, e a gente tem, inclusive, muitas das esculturas gregas que nós conhecemos são cópias romanas, feitas por artistas que estão estudando essas esculturas gregas, tá bom? Mas os romanos, eles também desenvolvem uma outra função para a arte, que também é uma função importante da gente entender, que vai levar a outras soluções plásticas também, que é a função monumental. Os romanos, eles têm uma cultura muito ligada à guerra e às conquistas, né, bélicas, e com isso a gente tem o surgimento do gênero do retratismo, que não era comum na produção grega. Então, como eu havia comentado, na produção grega, o que acontece é que a gente tem uma série de produções de figura humana que buscam aquilo que há de idealizado no corpo humano. E quando a gente busca aquilo que há de idealizado, aquilo que há em comum em todos os corpos humanos, a gente perde a ideia de retrato. Já os romanos, eles vão lançar mão dos conhecimentos que os gregos já haviam desenvolvido em escultura, mas eles vão buscar, ao contrário dos gregos, aquilo que há de individual no rosto. E aí, com isso, a gente tem esse retratismo. Então, por exemplo, nesse busto aqui do imperador Vespasiano, a gente percebe que existem uma série de características dessa pessoa que não se relacionam com o ideal de beleza. Então, aqui o artista buscou retratar o imperador tal qual ele é, né? Com as suas rugas, com as características do seu rosto. Então, com isso, a gente tem um retrato que tende a ser muito mais fiel a essa pessoa que está sendo representada do que necessariamente os retratos gregos, tá? E essa escultura monumental da arte romana, né, antiga, ela vai também parar nas praças, né, como monumentos de guerra. Então a gente tem, por exemplo, né, a coluna de Trajano, que é essa grande coluna que traz uma série de altos relevos que mostram cenas de batalhas, né, de guerras. A gente tem também o Arco do Triunfo, né? Então o triunfo está relacionado também a um monumento de conquistas. Tá? Essas conquistas de guerra vão ser muito valorizadas nesse período, e aí a gente tem, então, uma escultura que tem função monumental, de mostrar o poder de estabelecer relações e sentidos a um espaço físico, então, a uma praça, né, a lugares físicos ali na cidade, surge, então, aqui essa noção de escultura de monumento. E aí a gente chega na Idade Média. A Idade Média, ela vai ser um período que vai colocar abaixo muitas dessas questões que os gregos e romanos vinham desenvolvendo. Eu até trouxe aqui escrito um trechinho, né? Com a ascensão da Idade Média, muitas obras gregas se perderam ou foram destruídas por serem consideradas pagãs. A arte produzida durante esse longo período desconsiderou as conquistas gregas de representação do mundo para produzir uma arte alinhada com os ideais de uma sociedade cristã. Então, o que acontece aqui é que a gente tem uma grande revolução, uma troca de poder, tá? A gente tem a ascensão do cristianismo como centro de poder, e essa ascensão vai considerar tudo que aquilo que era produzido pelos gregos e romanos como uma arte pagã. E por isso vai estabelecer novas produções artísticas, e muitas dessas figuras, dessas esculturas em bronze que eram feitas pelos gregos e romanos, acabam sendo derretidas, queimadas, né, destruídas, porque eles tinham. Lembra que a gente falou que a arte greco-romana tinha uma função ainda religiosa, né? A gente tinha uns ídolos que eram adorados. Então, muitas dessas esculturas de deuses ficavam em templos para serem adoradas. E essas esculturas foram consideradas pagãs. Então, por isso, a arte que veio depois buscou se desvincular completamente dessa outra arte que tinha uma função religiosa, que estava conectada a uma ideia religiosa, para produzir a sua própria arte
com as suas próprias características. E a gente vai ter, né, então, com isso, uma nova função que é também religiosa, mas que é também comunicativa. É uma forma de propagar essa religião, já que muitos desses fiéis não sabiam ler. É interessante a gente pensar também que na Idade Média, como a gente tem uma produção que busca se diferenciar da arte greco-romana, a gente vai ter uma produção que não valoriza a escultura e que valoriza a pintura em detrimento da escultura. Por quê? Porque a escultura era associada a essa arte pagã, né, dos ídolos, dos deuses greco-romanos. Então, por isso, essa arte cristã que ascende com a Idade Média vai muito mais considerar questões relacionadas à pintura, ao mosaico, a artes bidimensionais. Tá? Então, por exemplo, função comunicativa. Novamente, a gente vê uma intencionalidade de comunicar cenas muito específicas. Existe, novamente, uma rigidez um pouco maior na forma como essas figuras devem ser representadas. Então, assim como os egípcios tinham uma rigidez na maneira como, por exemplo, o faraó deveria ser representado, a gente tem também uma rigidez na maneira como essas figuras santas nessas igrejas cristãs são representadas, sempre uma mesma cor de roupa, sempre essa auréola por trás, né? A gente tem também uma ideia de que é preciso representar essas figuras de maneira frontal, de maneira que a gente tenha uma percepção mais clara da cena que está sendo representada. Muitas vezes a gente tem figuras que estão sempre numa mesma pose, fazendo um determinado sinal que tem um significado santo, sagrado para essa religião. Então, é novamente aquela arte que vai se relacionar com a ideia de uma convenção, né? Uma tradição. Então, se os gregos e romanos passavam a olhar para aquilo que eles estavam representando diretamente, e aí desenvolveram um esforço, desenvolveram regras de representação de corpo humano, né, proporções e tudo mais, na Idade Média, a arte produzida aqui vai novamente pensar em uma produção feita de memória. Então, toda aquela discussão a respeito de soluções plásticas novas para a representação da figura humana muda aqui e a gente tem novamente uma produção centrada, né, nessa representação de memória a partir de uma tradição que se repete e que não necessariamente se valoriza uma nova descoberta de uma solução plástica, mas que se vai manter um padrão de representação. E além disso, acho que ficou um pouquinho baixa a qualidade da imagem aqui, mas a gente pode ver que a escultura, ela pode até aparecer. Aqui eu já estou falando de um período gótico. Quando a gente fala de Idade Média, a gente tem 3 períodos, tá? A gente tem a arte bizantina, depois a gente tem a arte românica e a arte gótica. É claro que a gente não consegue entrar em cada um desses períodos aqui, mas essa produção aqui tem mais a ver com a arte bizantina, que vai ser uma produção onde a gente vai ter bastante uso de mosaicos, né? A gente tem a pintura em detrimento da escultura e a gente tem a gente pode pensar assim, essa produção que vai organizar um cânone de representação de arte cristã. Já na escultura, na arte românica, a gente começa a ver também, principalmente na arquitetura, o surgimento de determinadas formas de produzir as igrejas. Tá? A gente não vai entrar muito nisso, porque, enfim, a gente tem pouco tempo para falar sobre todos esses movimentos, mas chegando na arte gótica, o que a gente vai ter é uma verticalização muito grande das arquiteturas. Então, vamos pensar, por exemplo, na Catedral de Notre Dame, que eu acho que é um grande símbolo da arte gótica, tá? Medieval. E é interessante a gente pensar que a escultura, aos poucos, ela vai aparecendo. Já na arte românica, com alguns altorrelevos, e na arte gótica, ela vai aparecer ligada à arquitetura. Então, aquela ideia de uma escultura, né, separada, a escultura por si própria, assim, ela não acontece na Idade Média, justamente porque a Idade Média busca se diferenciar da arte greco-romana. Mas essa escultura, ela começa a aparecer, tanto relacionada à arquitetura, com os trabalhados, os rendilhados
da arquitetura gótica, por exemplo, e românica, os alto-relevos, como também começa a aparecer com uma série de esculturas que têm essa característica muito de verticalização. Então, essa ideia do pós-vida, da vida contemplativa, né, que também a gente tinha lá na arte egípcia, também dá para fazer esse paralelo, né? A arte egípcia estava muito relacionada com uma ideia de sociedade que vivia para o pós-vida, que pensava mais o pós-vida do que a vida terrena. Na arte cristã, a gente tem novamente esse pensamento. É uma sociedade que valoriza mais o pós-vida, o céu, o que vem depois, do que a vida terrena. Então, tudo que é produzido também é se inclinando para essa vida posterior. Então, não se olha diretamente para esse mundo real, para esse mundo concreto, para se fazer representações, mas se busca representar de memória e se busca representar a partir de uma visão, né, que está muito mais ligada a essa noção idealizada ou talvez romantizada dessas figuras, né? Então, os santos, eles são representados de maneira verticalizada, e a própria igreja ela é construída de maneira verticalizada, porque a gente tem ali uma igreja que busca se afirmar, né, como esse espaço, como essa conexão com o céu. Então, essa verticalização busca trazer essa conexão com o céu. O prédio, ele é muito alto e ele é muito vertical. Como se a pessoa que entra ali pudesse olhar para cima, né, e ver todos esses trabalhados e esses rendilhados e se convencer que ela está entrando num outro mundo. Então, é muito interessante também como que essa noção social vai impactar muito na forma, tanto da arquitetura, quanto da pintura, quanto na própria escultura aqui da Idade Média. Mas aí a gente vai, então, chegando, né, num outro momento, que é a invenção do conceito de arte. Depois que a gente tem todo esse trabalho aí da Idade Média, de desmantelar a arte greco-romana, a gente vê o renascimento dessa arte greco-romana a partir do movimento que fica conhecido como Renascimento, né? E aí é interessante a gente pensar que é o Renascimento, é o período do Renascimento, que vai acontecer ali entre 1400 até meados de 1600, né? A maioria dos historiadores tem alguns que pontuam o Renascimento como a partir de 1500 a 1600, e tem historiadores que envolvem o 1400. É interessante a gente pensar o seguinte, que esses períodos, né, quando é que se inicia um período artístico? Eles não acontecem de maneira abrupta e muitas vezes não tem um marco específico. O que a gente tem, em geral, é uma produção que ela começa aos poucos a experimentar novas formas de produzir, começa a experimentar outras possibilidades de representar, até que esse estilo vai aos poucos se consolidando e se consolida num período artístico que depois, mais tarde, né, a gente reconhece como um período histórico, nomeia esse período, enfim, e assimila os anos em relação a esse período. Então, vamos pensar que lá em 1400 o Renascimento começa a engatinhar, se desenvolver. Em 1500 a gente tem o auge do Renascimento, né? Em 1600 até 1600, ali primeira metade do século, a gente também tem uma boa produção antes da gente ter o declínio desse movimento para o movimento que se sucede, que é o Barroco, tá bom? Então, nesse período aqui, entre 1400 e 1500, a gente vai ter a invenção do conceito de arte. Vamos pensar, até então a gente vinha discutindo como que a sociedade sempre teve manifestações estéticas, mas nem sempre essas manifestações foram reconhecidas e entendidas como manifestações artísticas. A noção de arte, assim como a gente conhece hoje, né? A gente vai num museu para ver e apreciar uma obra de arte. Isso não existia até então. O que a gente tem é uma arte ligada à funcionalidade. Então, é uma arte ritualística, é uma arte ligada à produção de utensílios, é uma arte que a gente percebe essas relações estéticas nas construções arquitetônicas, né, nas produções mortuárias, porém, as produções religiosas, né, função religiosa, porém, essa arte, ela não é entendida como arte. Que os artistas, os escultores, os pintores, né, enfim, até os arquitetos, eles eram entendidos como trabalhadores manuais
que faziam trabalhos similares, né, a trabalhos como a carpintaria, como a jardinagem, qualquer trabalho manual, a sapataria, né, não se entendia que existia uma diferença entre, por exemplo, um sapateiro e um pintor. Eram trabalhos manuais artesanais. Então, a arte era entendida como um trabalho artesanal e o artista era entendido como um artesão. Quando a gente chega no Renascimento, a arte passa a ser vista como uma atividade intelectual. Então, essa atividade intelectual dá um novo status ao artesão, que passa de artesão a artista. Mas é interessante a gente pensar que essa rigidez na forma de dizer isso é arte, isso não é, essa arbitrariedade, né? Ela acaba incluindo muitas produções e trabalhos como arte, entendido como atividade intelectual, mas ela também exclui muitas outras produções como artesanato. Então existe uma cisão que também carrega uma relação de poder, né, na percepção do que é arte e do que é artesanato, tá bom? Então as implicações do Renascimento vão estar ligadas a uma conquista de uma autonomia na obra artística. Então, quando a gente fala de autonomia, é em relação a outras atividades. Vamos pensar que se todas as produções até então estavam ligadas a alguma funcionalidade, por exemplo, a arquitetura, né? A função de abrigo da chuva, de ser um templo religioso, a função de adoração religiosa, ou então a função monumental, aqui a gente começa a ganhar uma autonomia desse campo, e aí os trabalhos passam a ser entendidos como trabalhos que não precisam estar ligados a uma funcionalidade. Pelo contrário, a arte passa a ser entendida como uma produção sem funcionalidade, com a única funcionalidade de ser uma obra artística, tá? E é interessante a gente pensar como o Renascimento ele vai trazer uma inovação, ele vai se colocar como uma inovação, mas que é uma inovação que é, na verdade, um retorno ao passado, né? E é interessante a gente pensar como que isso acontece de uma maneira a enfatizar um passado histórico como uma retórica do presente. A gente veio discutindo isso na nossa primeira aula, né? Como muitas vezes esse passado tende a ser retomado ou rompido em função de corroborar uma argumentação do presente, de responder um problema do presente. O que vai acontecer? No final da Idade Média, que a sociedade vai ser organizada em feudos, né? A gente vai ter uma ascensão comercial de algumas cidades, como é o caso de Florença. Nessa ascensão comercial, a cidade ela começa a se tornar muito rica e a gente começa a ter grandes transações comerciais. A vida civil dessa cidade floresce muito e aí a gente começa a ter uma vida que passa a ser também uma vida muito mais ligada a esses deveres civis, a essa relação civil e a essa relação terrena do que a vida contemplativa que era colocada até então na Idade Média. Com isso, né, se busca uma retórica discursiva que vai se valer da arte para isso, né, para justificar a grande ascensão da cidade de Florença, que vai ser o grande berço do Renascimento. E como é que essa ascensão é justificada? Dizendo que Florença descende de um passado glorioso ligado aos gregos e romanos, aqueles que tinham uma grande vida civil, assim como a Florença, né, em ascensão, que tinha uma grande vida civil, uma república, uma participação muito grande, uma vida comercial muito ativa e que tinha, né, uma política muito desenvolvida, além de uma arte muito gloriosa. Então, veja que o retorno à arte greco-romana é uma maneira de dizer que esse passado erroneamente esquecido é o passado que justifica a ascensão do presente, é o passado que justifica a grandeza de Florença. Então, é uma maneira de reivindicar uma identidade para o presente, né? O retorno ao passado. E aí eu trago até uma citação da Woodward, que eu acho que é interessante a respeito desse assunto, onde a autora fala assim: uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes históricos. Então, o que Florença está fazendo aqui, ao reivindicar o passado greco-romano, né, é buscar
dizer que ela descende da gloriosa, das gloriosas cidades greco-romanas, e por isso ela é uma grande cidade, ela é um grande polo civil republicano, né? Então a gente tem aqui uma grande mudança de pensamento, né? E aí é interessante, a gente pode até fazer alguns comparativos, olha só. À nossa esquerda, nessa fotografia, a gente tem uma produção grega, que é a Atena, feita por Fídias, tá? De novo, né? Com uma função religiosa, mas que traz toda essa representação, né, greco-romana, que se vale dessas soluções plásticas dos artistas que olham o mundo que o cercam para poder representar e não mais produzir de memória. Depois a gente tem a Pietà de Michelangelo, que é um artista que ficou bastante famoso ali no Renascimento, então o auge do Renascimento. O Michelangelo é um grande escultor renascentista, né, e a gente consegue perceber como que essa Pietà do Michelangelo ela retoma um cânone de representação grega. É interessante pensar, né, que esses artistas eles partem da representação grega, que são também escombros, que são representações, que são resquícios do que elas eram. Então, essa estátua de Atena, na verdade, ela era feita de madeira e ela era muito colorida e ela era enorme, né? Era uma estátua gigantesca do tamanho de uma árvore. Por quê? Era um ídolo de adoração, né? Estava ali nos templos religiosos de Atena, onde os fiéis iam lá adorar. Então, passavam perfume naquela estátua, traziam oferendas para essa estátua. Ela era toda colorida, era uma estátua muito grande que parecia uma deusa de verdade, era um ídolo. O que os renascentistas tomam contato não é essa estátua do período da Grécia. É uma cópia romana, né? São as cópias romanas que sobreviveram ao tempo e que não possuem essa cor, essa pintura. Elas têm um outro tamanho, elas têm uma outra dimensão. Então, os renascentistas, eles retomam, né, o que restou da arte greco-romana para pensar a sua escultura e a sua pintura do seu período. Então, é interessante ver como que o Michelangelo, ele não reproduz aquelas estátuas coloridas que seriam os originais. Ele parte de uma ideia da arte greco-romana que está ligada a essas ruínas. Então, a arte desenvolvida no Renascimento, ela também é sem cor. Ela também tem outras dimensões, porque essa dimensão é uma dimensão muito mais ligada às cópias romanas que foram produzidas para a finalidade de estudos de artistas que estavam aprendendo a fazer estátuas, né? Que tem outras dimensões também, que não são aquelas estátuas gigantescas de tamanhos de árvores. E ela também traz esse branco da pedra, né? Sem nenhuma cor, sem nenhum enfeite. Essa estátua de Atena, ela era inteira pintada com vários detalhamentos da sua armadura, né? E o que restou para gente de imagem é essa estátua preta e branca, né? No branco da pedra. E é interessante, então, a gente pensar que aqui no Renascimento há esse movimento de retomada, e depois no Neoclássico, tá? Que a gente está vendo ali do lado direito, a última escultura que eu trago, também é uma escultura neoclássica, que retoma o quê? Retoma a arte renascentista. Então, esse movimento de retomada do passado, ele está o tempo todo acontecendo durante a história da arte, né? São os renascentistas que fazem renascer a arte greco-romana. E é o neoclássico, né? É o novo clássico, que faz renascer o clássico renascentista, que por sua vez é um renascimento da arte greco-romana. Então perceba que essa retomada histórica ela está o tempo todo acontecendo sobre esse pretexto de afirmação de uma identidade presente a partir de um determinado resgate de um ponto do passado, né? E que isso faz com que a gente tenha essa afirmação e essa corroboração de um discurso retórico. Tá? Histórico, mas retórico. E aí eu trago assim alguns pontos que a Ana Amélia Bulhões discute a respeito do Renascimento e o que isso muda tanto, né, na produção desse período. Primeiro, é interessante a gente pensar que é no Renascimento que vai surgir um sistema de artes plásticas. A partir do momento que a arte ela passa a se colocar como um conceito, né, um conceito que vai ser diferente que vai ter uma autonomia em relação a outras produções, né? Então agora a arte ela tem uma autonomia em relação aos ritos funerários, à religião,
tem uma autonomia em relação à arquitetura, então agora a gente vai ter a criação de todo um sistema de validação dessa arte, que a Ana Amélia Bulhões vai chamar de sistema de artes plásticas. E alguns pontos que a autora traz. Primeiro, a gente tem uma absorção das artes plásticas dentro da sociedade do consumo. Então, a arte ela passa a se tornar uma mercadoria. Vamos lembrar que a cidade de Florença ela está vivendo esse grande boom, né, econômico. A gente tem um mercado em crescimento nesse lugar. A gente tem o surgimento de uma nova classe, que é a burguesia, que são os pequenos comerciantes que vão crescendo e começam a se tornar ricos, tá? Então, o surgimento dos burgueses. E aí, com isso, a gente tem também a possibilidade de compra dessas obras de arte, não só mais nas mãos da igreja, né? A igreja antes era a principal encomendadora de obras artísticas. Aqui no Renascimento, a gente vai ver surgir outros agentes que vão poder comprar essas obras de arte. Então, as artes elas começam a entrar dentro de um mercado de consumo porque estão dentro desse contexto. Depois a gente tem um vasto mecanismo de legitimação das obras e do artistas. Tá? A gente vê surgir, por exemplo, as primeiras academias de arte. Então, professores que vão ensinar como é que se deve fazer arte. E aí, com isso, a gente vai tendo aquela noção de arte de memória produzida de uma determinada maneira sendo deixada de lado para se adotar os cânones greco-romanos como cânones de representação, além de tudo que o Renascimento vem agregando, né, a essa retomada da arte greco-romana, né? Lembrando sempre que os renascentistas retomam a arte greco-romana do ponto de vista da sua sociedade. Então, eles olham do passado, mas eles olham para o passado a partir daquele ponto, lá em 1400, 1500, né, como a sociedade se organizava naquele momento. Já não é uma sociedade politeísta, por exemplo, é uma sociedade cristã, né? Então, tem outras características econômicas, sociais, políticas, que vão influenciar a maneira como esse passado é retomado. Ele é retomado, mas ele é ressignificado no Renascimento. E aí, esses mecanismos de legitimação vão vir tanto pela construção de um discurso histórico, a gente começa a ter ali os primeiros livros sobre arte sendo organizados, então a gente tem uma construção desse discurso histórico acontecendo e a gente tem uma série de maneiras de validar, né, a produção desses artistas, seja dentro desse mercado, seja dentro da produção desses livros, desse discurso histórico, seja também no interior das academias de arte. São todos sistemas e mecanismos de legitimação. Né? Lembra que quando a gente fala de uma autonomia da arte, a gente está falando de uma separação entre arte e artesanato, entre artista e artesão. E para fazer essa separação é preciso legitimar uma obra como arte e não como artesanato. É preciso de um sistema de legitimação. E é isso que o sistema de artes plásticas faz, tá? E aí, né, a gente pode pensar também que não há critério universal e permanente no reconhecimento artístico, mas valores estabelecidos por sistemas de instituições e indivíduos. Isso é muito interessante o que a Ana Amélia Bulhões está falando sobre esse assunto, porque quando a gente fala do o que pode ser entendido como arte, né, a gente vê surgir um sistema inteiro para tentar dar autonomia para esse campo e legitimar esse campo. Mas o que é que pode ser considerado arte? Isso é um ponto muito interessante, porque ao longo da história a gente viu que a gente sempre produziu, enquanto humanidade, a gente sempre produziu objetos com valores estéticos. Mas esses objetos, eles eram os mais diversos. Lembra lá na nossa última aula, desde os menires, que eram pedras fincadas no chão, com alguns escritos, com algumas coisas, desde dos egípcios, com aquela arte tumbular, né, gigantesca, até os greco-romanos e até a Idade Média. Então, veja, os critérios, eles mudam o tempo todo. Então, os critérios, eles não são universais. Não existe um critério universal que a gente pode utilizar para designar um objeto como arte ou não, né? Esse critério não existe. O que existe são instituições que vão dizer o que é e o que não é arte, tá? E isso também é questionável, né? Acho que entender que isso é surgido, é localizado historicamente e geograficamente,
Isso nos dá um entendimento muito mais amplo de arte. A gente pode entender, então, que aquilo que a gente diz que é arte hoje, a gente diz porque existe todo um sistema de legitimação desse trabalho, dessa obra, desse artista, tá? E aí eu trago aqui mais uma citação da Bulhões que eu acho que é interessante, que ela diz assim: o que é o sistema de artes plásticas? É um conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão e consumo de objetos e eventos por eles mesmos rotulados como artísticos e responsáveis também pela definição dos padrões e limites da arte de toda uma sociedade ao longo de um período histórico. Então, o sistema de artes plásticas é a tentativa de rotular, de dizer, de legitimar um determinado objeto artístico como arte, estabelecendo seus limites, apesar da gente, novamente, afirmar aqui, né, a produção estética, visual, ela existe desde a pré-história, né? A legitimação disso como arte dentro de determinados critérios, a partir de instituições específicas, acontece a partir do Renascimento, com o surgimento desse sistema de artes plásticas e da inserção dessas produções estéticas dentro de um mercado de consumo, tá? Então, a gente pode pensar, né, em síntese aqui, sobre as discussões da Ana Amélia Bulhões, que esse sistema de artes plásticas surge na Europa renascentista. Existe, então, uma separação entre trabalho manual e intelectual, entre artista e artesão, né, sendo que o artista passa a ser muito mais valorizado do que o artesão, e o surgimento da própria categoria de arte, surgida em meio a um conjunto de relações, tá? Então, como a gente vinha discutindo, né, essa maneira de pensar a arte se organiza pelo próprio desenvolvimento da vida política republicana da cidade de Florença, a necessidade de valorizar essa vida a partir de uma valorização retórica, né, do passado dessa cidade, a partir dessa colocação dessa identidade ligada ao passado glorioso dos gregos e romanos. E essa vida civil republicana, ela vai trazer a necessidade de uma formação interdisciplinar. Por quê? Para você participar dessa vida republicana, é como se você precisasse conhecer um pouco de tudo e saber, né, de muitos assuntos. É preciso saber de política, é preciso entender de matemática, é preciso entender de geografia, é preciso entender de ciências, é preciso entender um pouco sobre tudo para que você seja um cidadão ativo nessa vida civil republicana e participe dessa vida civil. Essa ideia de interdisciplinaridade, a necessidade dessa formação completa, que vai se caracterizar por um movimento humanista que se desenvolve nessa época, né, que bota o homem como centro, e esse homem ele precisa se desenvolver em todos os seus aspectos para conseguir participar dessa vida civil republicana, vai afetar bastante o campo das artes, que também passa a ser um campo bastante interdisciplinar. A gente entende que esse indivíduo ele precisa ser ativo na sociedade, em detrimento ao indivíduo que é contemplativo na era medieval. Então, lembre daquela vida contemplativa que a gente estava falando. Uma vida ligada ao pós-vida, né, uma vida religiosa. A gente está falando aqui de um indivíduo que ele é muito mais ativo no presente e, por isso, precisa ter uma grande formação em saberes diversos para poder atuar politicamente nessa vida. É aí que a gente vê surgir uma arte muito mais ligada a uma interdisciplinaridade. E se essa arte também está ligada a um saber, né, uma atividade intelectual, ela precisa também lançar mão de outras ciências para se produzir. Então, tudo isso dentro do contexto do humanismo, que eu comentei aqui há pouco, né? O humanismo, esse movimento que vai pensar sempre uma racionalização muito grande da vida, então buscar estudar os elementos do mundo que nos circunda, os efeitos da ciência, para conseguir entender essa vida terrena e atuar politicamente, ativamente, né, de maneira civil, nessa vida terrena também. Como que isso impacta dentro das artes? A gente tem uma grande racionalização da representação. Então, os artistas vão, por exemplo, buscar aplicar saberes matemáticos, para pensar a perspectiva, mas também vão buscar estudar o corpo humano para entender a anatomia. Então, aqui a gente tem artistas que começam a fazer práticas de dissecamento de cadáveres, ainda que essa prática fosse proibida, a gente tem artistas que vão buscar fazer isso
para conseguir entender esse corpo humano, estudar esse corpo humano e conseguir também representar. O Leonardo da Vinci, ele vai ser muito famoso pelos seus cadernos de estudo. Esses cadernos de estudo artísticos, mas que também eram cadernos de estudo de ciência, né, de matemática, de muitas outras saberes, eles vão ser muito importantes para que a gente consiga entender o ponto de vista do artista do Renascimento. É um artista que está interessado em estudar anatomicamente o corpo humano, mas também está interessado em estudar botânica para poder representar plantas, animais. Então, existe assim um olhar muito intenso para esse mundo e um olhar que é um olhar de estudo, é um olhar analítico para esse mundo, né? E é interessante a gente pensar que o Leonardo da Vinci, essa formação interdisciplinar é muito forte na figura dele, porque ele não só era um artista, ele não só produziu, né, pinturas, afrescos, mas ele também produziu uma série de outras invenções. Ele buscava fazer máquinas de voar, tentava inventar máquinas de artilharia, uma série de invenções. Ele era mais do que um artista, ele era um inventor. Né? A criatividade, acho que a gente pode pensar, era o grande foco do trabalho dele. Então, o trabalho artístico dele fica muito famoso, mas ele tem todo um trabalho criativo em outras ciências. Ele está o tempo todo estudando. Então, ele buscava inventar máquinas de voar, mas ele estava o tempo todo desenhando pássaros, entendendo essas asas, como é que isso funciona na natureza para poder isso ser replicado nas suas máquinas. Então, é muito interessante. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai procurar, vai pesquisar um pouquinho mais sobre o artista, que vocês vão encontrar muitas das outras invenções dele fora do campo das artes. E olha só, aqui a gente tem a aplicação matemática. Essa aqui é uma produção do Rafael Sanzio, tá? Chama A Anunciação, foi feita em 1503, então 1500, o ápice do Renascimento, tá? Em Florença, vamos pensar ali, Itália, o berço do Renascimento. E a gente tem aqui a invenção dessa perspectiva matemática. Então, se os gregos nas pinturas estavam descobrindo o esforço, no Renascimento, os artistas eles passam a fazer uma grande invenção, que é essa descoberta, né, da perspectiva matemática, que vai fazer com que a gente tenha essa sensação de uma virtualidade desse espaço. É como se a gente percebesse uma volumetria, um olhar que a gente mergulha nesse quadro e a gente tem a sensação de que é possível entrar nesse quadro, caminhar por ele, né? Além disso, a gente tem a invenção da pintura em cavalete. Então, vamos pensar que essa arte ela passa a ser comercializada. E na Idade Média, até então, o que a gente tinha era a produção de afrescos. Então, a pintura ela estava muito atrelada à arquitetura. Do lado direito, eu trago um afresco medieval para vocês, que acho que, se não me engano, é uma pintura românica, ali está escrito ali românica, né? Do século X e século XII. E a gente tem o quê? Uma pintura que ainda está ligada à arquitetura, à funcionalidade religiosa. Já do nosso lado esquerdo, a gente tem uma produção pictórica, tá? Também do Rafael Sanzio, feita em 1506, e ela é uma pintura móvel, ela é uma pintura feita em tela. Então, o quadro ele é inventado no Renascimento justamente porque a gente tem essa ascensão comercial. Então, a pintura ela passa a ser comercializada e comprada por qualquer pessoa, que não necessariamente seja só igreja. Então, quando a pintura ela se desvencilha da religião, por mais que ela também traga temas religiosos, ela tem muito mais possibilidades de circular em outros lugares que não só as igrejas. Então, ela deixa de estar atrelada à arquitetura e ela passa a ser uma pintura móvel, né? E isso faz com que também a gente tenha uma possibilidade de comercialização e de circulação dessas pinturas muito maiores do que o que a gente tinha até então, né? Sendo a igreja a principal compradora aí dessas pinturas. Então, isso também é uma grande diferença que a gente tem no Renascimento. Essa invenção da tela, do quadro móvel, da própria moldura que surge aqui, vai fazer com que a gente tenha uma pintura que se elabore toda de maneira a ser pensada para ser móvel, para ser comercializada. Surgem outros temas que não são mais os religiosos, já que essas pinturas podem estar na casa de qualquer pessoa, né? Então vai surgir depois, né, temas naturais. Mais tarde, em outros períodos, como por exemplo no Barroco, a gente vê surgir a natureza morta como tema, né? São consequências da possibilidade do quadro como elemento móvel, tá? Que vão fazer com que surjam outros estilos e outros temas na pintura.
E a gente tem também o surgimento de pinturas que vão buscar trazer essa mitologia greco-romana. Então, por exemplo, aqui, essa é uma pintura do Botticelli, também um artista bastante famoso e reconhecido, importante do Renascimento. Ele já data ali, ó, essa pintura ela data do final do 1400. Então, lembra que a gente falou que a arte renascentista ela acontece entre 1400 até 1600, né? Que finalzinho de 1400 a gente tem o Botticelli pintando aqui o nascimento da Vênus. E por que esse tema, né? Essa é uma pintura feita para a casa de um burguês, foi encomendada, e ela traz um tema grego. Então, olha só que interessante, a gente está falando de um renascimento da arte greco-romana, esses escritos gregos, dos filósofos gregos, estão circulando nessa sociedade intelectual, né? E a gente tem uma valorização muito grande dessa cultura. Então, por mais que a gente esteja falando de uma sociedade que é cristã, a valorização da cultura greco-romana é tão grande que a gente tem circulando temas ligados a essa cultura, pintados pelos renascentistas, ainda que a gente tenha, né, esse contexto do cristianismo. Bom, pessoal, então a gente pode pensar que a gente tem nesse momento a invenção da tela móvel, a criação das molduras, a invenção da tinta a óleo, que é também uma invenção muito importante no Renascimento, porque a partir do momento que a gente tem a invenção da tinta a óleo, é possível o artista retomar esse trabalho e fazer ele durante muito tempo. O óleo, ele demora muito, muito tempo para secar. E isso possibilita com que o artista faça trabalhos muito mais realistas, porque ele pode vir, voltar, mexer nesse trabalho, porque a tinta não seca. Então, o surgimento da tinta a óleo possibilitou uma invencionice técnica do campo da pintura muito grande, que fez com que as pinturas ficassem ainda mais realistas, tá? E aí, essa comercialização da arte para a burguesia, que a gente já comentou. Então, para sintetizar aqui essa nossa aula, pessoal, a gente tem, então, a criação de um conceito de arte, de artista, que surge no Renascimento, e com ele, a gente tem também, né, a criação de um sistema de artes plásticas, uma história da arte que começa a ser escrita, né, uma filosofia humanista que começa a validar a produção artística que é produzida nesse período, e também as primeiras academias de arte que vão buscar levar adiante determinadas cânones de representação bastante inspirados na arte greco-romana. A gente tem uma arte que passa, então, a ser entendida como atividade intelectual, e vamos lembrar que aquela interdisciplinariedade característica do período humanista, né, desse movimento humanista, vai ser trazido para o campo da arte. Então, a gente tem artistas estudando anatomia, estudando botânica, estudando leis físicas, como que os corpos se movimentam, buscando trazer toda essa representação no seu trabalho artístico. A gente tem a invenção, então, da tela móvel e da tinta a óleo, que possibilita a produção muito mais realista, junto também com a invenção da perspectiva, a gente pode pensar também, né, essa representação tridimensional, a tela móvel que permite a comercialização, e ao permitir a comercialização, a gente tem uma pintura muito mais ligada a esse comércio, a esse sistema de venda, e também desatrelada da arquitetura. Então, vai se distanciando da igreja como principal financiadora, vai encontrando outros lugares de financiamento, como, por exemplo, os burgueses. Com isso, vai alcançando outros temas também, retratos de pequenos burgueses, a vida, né, nessa cidade, vai alcançando outros temas que não só mais os temas religiosos. E, por fim, a gente pode pensar que é no Renascimento que se consolida, então, esse sistema de artes plásticas que confere autonomia da arte. Então, se até então a gente falava de uma arte que tem sempre uma funcionalidade comunicativa, religiosa, ritualística, fúnebre, agora a gente está falando de uma arte que é aquela, né? É a arte pela arte, é a arte que se faz e que não tem uma funcionalidade. Ela existe para ser contemplada enquanto objeto artístico. E isso é consolidado e validado ou excluído pelo mercado de arte.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre essas relações do mercado de arte, do sistema de artes plásticas, do próprio conceito de arte que vai surgir aqui no Renascimento e que você consiga aí desenvolver, então, os seus trabalhos, os seus estudos a partir daí. Esse tema vai ser importante tanto para a nossa atividade mapa, mas também para a gente entender os demais movimentos que se seguem após o Renascimento, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.